Você está sozinho em casa vendo TV, quando no seu campo de visão periférico percebe alguma coisa estranha. Talvez um vulto, algo se mexendo. Você toma coragem e, já meio arrependido, vai até a cozinha. Checa a casa inteira e pergunta em voz alta: tem alguém aí? Ninguém responde. E você já não sabe mais se isso é bom ou ruim. Está na hora de começar a rezar, ou será que a ciência consegue explicar esse fenômeno? É isso que vamos ver nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te peço para se inscrever aqui nesse canal, pois temos assuntos muito interessantes como esse toda terça e sexta-feira, e o YouTube não vai te avisar dos próximos vídeos se você não se inscrever. Se você acredita em fantasmas, você não está sozinho. 20% dos norte-americanos afirmam que já tiveram algum contato com fantasmas, e 40% dos britânicos acreditam que as suas casas têm algum tipo de espírito. Quando falamos sobre espíritos ou fantasmas, lembramos daqueles vídeos de baixa qualidade que às vezes recebemos nas redes sociais, sempre com alguma história macabra por trás. É inegável que a internet ajudou a popularizar esse tema nas últimas décadas, mas as aparições fantasmagóricas estão longe de ser recentes. Elas existiam muito antes das câmeras ou das redes sociais. Algumas religiões foram criadas há milhares de anos, e as principais religiões do mundo concordam com a existência de fantasmas, sendo mencionadas muitas vezes em textos religiosos. No catolicismo, por exemplo, os discípulos temem Jesus ao olhar ele andando sobre as águas no meio da tempestade. Um deles inclusive pergunta: será que ele é um fantasma? Mesmo que você não acredite na Bíblia, isso já é um importante registro histórico sobre como o assunto fantasmas já era bem comum naquela época. Na Inglaterra vitoriana, era moda que as damas da classe alta realizassem sessões espíritas em seus salões depois do chazinho e do bolinho com as amigas. Enquanto isso, clubes de fantasmas eram dedicados à busca de evidências fantasmagóricas, isso em universidades de renome como Cambridge e Oxford. Há 300 anos atrás, tanto médicos como filósofos tentaram explicar o que era o suposto espírito que habitava o nosso corpo, ou, se você preferir, a nossa alma. Chegou-se à conclusão que o espírito era uma força vital que anima o corpo. Era a diferença entre um corpo cheio de vida e uma pilha morta. Não é à toa que espíritus vem do latim, que significa respiro, uma menção ao primeiro respiro que o ser humano dá quando nasce. Se existe algo dentro de nós que nos dá a vida, será que não é possível, através de algum experimento, provar isso? Foi isso que o Dr. Duncan MacDonald fez em 1901. Em seu famoso experimento, ele pesou pessoas que estavam muito próximas de morrer e comparou seu peso antes e depois do momento exato da sua morte. Dos 6 mortos que faziam parte desse experimento, só um registrou alguma diferença: 21 gramas. Foi suficiente para uma grande comoção na época. MacDougall ganhou uma página inteira do jornal mais importante do mundo na época, o The New York Times. Porém, esse estudo não foi conclusivo. Primeiro que 6 pessoas é um número muito baixo para qualquer pesquisa científica séria. Segundo que apenas um dos 6 corpos analisados teve essa perda de peso. E ainda assim há um problema filosófico não resolvido, que é determinar o instante exato da morte. Quando que ocorre a morte? Quando o coração para de bater? Quando o cérebro deixa de funcionar? Seria a interrupção química do corpo? Essas são questões complicadas até hoje que geram muitos debates, principalmente quanto à legalização da eutanásia. Portanto, até hoje não existe nenhuma forma de comprovar que um espírito ou fantasma habita o nosso corpo. A ciência gosta de certezas, e esse é um campo onde as certezas não são nem um pouco fáceis de encontrar. Existe uma coisa chamada de método científico, que diz que um fato só é cientificamente aceito se for possível reproduzir aquilo em qualquer laboratório do mundo, e é por essa falta de evidências que a maioria dos cientistas ficam longe desse assunto, e você não verá estudos sérios sobre isso em revistas científicas respeitadas.
Afinal, um cientista que trabalha com dados escassos dificilmente vai ter alguma relevância no meio científico. O que a ciência pode nos dar de concreto hoje são explicações para fenômenos que antigamente considerávamos como fantasmas. Um bom exemplo são as luzes dançantes, que por milênios as pessoas acreditavam que eram espíritos brincalhões, que entravam nas residências e pareciam dançar pela casa. Hoje se sabe que é um raro fenômeno físico que a gente chama de raio globular. E mais recentemente foi descoberta uma onda sonora de frequência extremamente baixa, que quando sentida pelo ser humano, ela pode explicar muitas sensações estranhas que você já deve ter sentido alguma vez na vida. Essas ondas sonoras são baixas demais para serem percebidas pelo ouvido humano, mas alguns cientistas acreditam que através da nossa evolução, nós fomos programados para reconhecer os sintomas físicos dessa frequência no nosso corpo e associar essas ondas a um perigo extremo. Isso porque muitos predadores, como tigres, quando rugem, eles emitem essa frequência, que o nosso corpo aprendeu a associar como um perigo iminente. Essas frequências ficam na casa dos 3 a 30 Hz. Esse espectro é uma frequência tão baixa que é incapaz de transmitir voz. E se sabe hoje que temos muitos equipamentos eletrônicos que podem estar transmitindo nessa frequência ultra baixa, como alguns tipos de ar-condicionados, ventiladores ou vários dispositivos que podem não estar bem instalados ou defeituosos. Um exemplo de causa e efeito dessa frequência foi descrita pelo cientista britânico Vic Tandy no início dos anos 80. Ele realizou vários experimentos para uma grande companhia farmacêutica e uma vez ele sentiu a presença de alguém no laboratório. Ele viu uma figura acinzentada do seu lado, mas assim que ele se virou, percebeu que não havia ninguém lá. Alguns dias se passaram e ele estava limpando sua espada, já que ele era esgrimista, e ele notou uma vibração na lâmina da espada. O cientista percebeu que semanas antes no seu laboratório foi instalado um ventilador. Ele detectou mais tarde que esse ventilador vibrava uma frequência de 19 Hz, que coincide com a frequência ultrabaixa. Muitos outros estudos mais tarde começaram a relacionar casas mal assombradas a essas frequências de som. Mas eu sei o que você está pensando. E as milhares de evidências em fotos e vídeos que circulam por aí o tempo todo? Seria todo esse conteúdo mentiroso ou existe alguma verdade nisso? Claro que existem montanhas de conteúdo falso circulando na internet, mas pesquisando para fazer esse vídeo, eu descobri que existem sim muitos registros em vídeos que não foi provado haver nenhum tipo de edição ou adulteração, que foram dados como inconclusivos, ou seja, não é possível dizer o que são essas aparições, mas é possível dizer que não houve nenhum tipo de modificação nessas fotos e vídeos. Apesar de isso por si só não ser uma prova conclusiva, abre um leque para um mistério a ser investigado. E muitos tentam explicar esse fenômeno. Um ramo que tenta explicar esses fenômenos é a parapsicologia. Quando falamos de parapsicologia, você provavelmente lembrou dele, o famoso Padre Quevedo, que principalmente nos anos 90 tentava explicar na TV esses fenômenos capturados em fotos e vídeos. A parapsicologia tenta explicar esses fenômenos, dizendo que a imagem do suposto fantasma é sim real, porém ela é criada pela imaginação do observador. Em uma das suas aparições, Quevedo disse: "O fantasma é um ectoplasma, uma substância visível que emana do corpo da pessoa, uma espécie de uma nuvem na forma de alguma imagem que a pessoa tem na cabeça. Portanto, esses fenômenos não teriam nada de sobrenatural, e sim poder da mente, que de tanto imaginar que há algo perigoso, é capaz de emanar aquilo para um estado físico." Apesar do semblante sério do Padre Quevedo e de tudo aquilo que ele dizia parecer ser ciência comprovada, sinto informar que a parapsicologia não é ciência e não é possível provar absolutamente nada daquilo que o Padre Quevedo falava, mas dava audiência. Então, por muitos anos foi mostrado como verdade absoluta, numa época em que não tínhamos fácil acesso à internet. Então fica aqui a dica:
Não é porque alguém com um semblante sério falou durante anos na televisão que aquilo é verdade, que aquilo é verdade. Desconfie sempre. Ok, parece que voltamos à estaca zero sobre as fotos e vídeos. A ciência deixa essa lacuna em aberto e talvez por causa dessa lacuna existam tantas pessoas que tentam as respostas do seu próprio jeito, longe de usar o método científico. Um desses exemplos são os caça-fantasmas. Esses profissionais, que são muito comuns nos Estados Unidos, usam equipamento científico para tentar registrar ou medir a atividade espiritual, criando um material com inúmeras fotos, vídeos e áudios que são assustadores. Usar equipamentos científicos e criar evidências parece ser o mais próximo que temos de ter provas reais sobre o fenômeno, certo? Na verdade, não. Esses conteúdos geralmente não conseguem ser replicados mais de uma vez, além das evidências poderem ser facilmente fraudadas e adulteradas. Muitos desses profissionais transmitem seus conteúdos na TV ou na internet, o que sempre levanta a nossa descrença de tudo ser um embuste para gerar audiência. Na maioria das vezes, os dados capturados por esses equipamentos podem ser literalmente qualquer coisa. Fantasmas são os menos prováveis de muitas explicações possíveis. O que temos de concreto é que muitas das aparições, talvez a maioria, possa ter explicações físicas e psicológicas. Muitas das evidências em fotos e vídeos pode ser sim uma fraude ou uma má interpretação, mas não podemos ser levianos e dizer que a ciência explica 100% dos casos, porque não explica. E é isso que temos hoje, alguns mistérios. E mistérios são mistérios, não são necessariamente fantasmas. Talvez a tecnologia para explicar essas aparições ainda não esteja no nosso alcance hoje. Ou talvez os fantasmas sejam reais, estejam mesmo nos rodeando. E quanto mais enchemos o mundo de câmeras, mais iremos ter registros dessas aparições. E você, no que acredita? Escreva aqui embaixo nos comentários, toda opinião é bem-vinda. E não se esqueça de se inscrever, não dependa da boa vontade do YouTube para te mostrar meus próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!